Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, chegamos à hora da verdade. Vamos falar o porquê que a religião interfere no comportamento sexual dos indivíduos. Vamos lá? Gente, o que eu vou falar aqui, já lembrando, não estou pregando religião nenhuma, não estou indo contra a religião, inclusive eu tenho religião, não estou indo contra Estado, contra política, contra medicina, porque na época vocês vão entender que aconteceu bastante coisa. Eu estou me embasando a metodologia científica, a estudos científicos. Então, por favor, não interpretem ao pé da letra. Entendam assim que isto é fato verídico, é ciência. Não me apedrejem. Então, gente, para vocês entenderem melhor o assunto, eu preciso voltar um pouquinho na história. Não vou trabalhar muito com datas, porque a gente não lembra todas as datas em si, mas em questão de tempo, décadas, a gente pode citar aqui. Vamos voltar nas Sagradas Escrituras. Desde quando o Deus criou os primeiros seres humanos, que seriam Adão e Eva, ele criou primeiro quem? O homem. E depois ele criou a mulher da costela do Adão, segundo as escrituras. Daí veio intérpretes, veio os primeiros religiosos e consideraram que a mulher era um complemento, a mulher era parte do homem. Olha que grande impacto isso tem. Que a mulher estava ali para complementar a vida do homem. Que o homem era um ser por inteiro. Que a mulher era um pedaço do homem, um complemento do homem. Só aí já teve peso muito grande. Outro fato muito importante é Maria. Maria era uma mulher casta, uma mulher virgem, e que ela era destinada a carregar um filho que veio de fruto da virgindade, né? Isso teve outro impacto muito grande que vocês vão entender no decorrer de como eu vou explicando. São dois fatos bíblicos que são assim primordiais para tudo que eu vou explicar aqui sobre essa questão de gênero, se tratar do inicial masculino e feminino, para depois a gente abordar as questões de outro gênero e sexualidade e comportamento sexual. É um assunto muito grande. Fique aí. A partir de então surgiu a primeira religião, né, fundada, que foi o cristianismo, o catolicismo, né? Era a única igreja hegemônica, né? Ou seja, era a única religião que predominava naquele meio. Não se tinham outras religiões. Era a única. E é uma igreja que era coligada com o Estado. Ou seja, em momento algum a igreja de castidade foram surgindo as figuras religiosas, as figuras castas, como o marcante São Paulo apóstolo, né? Ele defendia a celibato. Celibato, o ser celibato, é aquele ser que ele escolhe não se casar, né? Mas, porém, ele escolhe a ser casto. Ele escolhe a não sequer pensar em ato sexual. Então, ele se tornou um celibato, né? Porque ele condenava as práticas sexuais, né? E ele considerava que o matrimônio era uma maneira de fugir do pecado, mas que ainda assim o matrimônio era um pecado, porque se casava antes com o intuito de produzir filho. E produzir filho é um ato de pecado. O sexo é um pecado. Por isso, até hoje, nos dias de hoje, se fala que nascemos do pecado. Já nascemos pecadores. E não é isso, tá? Outra figura importantíssima é Santo Agostinho, que também defendia as mesmas coisas que São Paulo apóstolo, né? Ele era um ser bem casto e defendia que
o sexo era para procriação, nada mais, nada menos que isso. Não se podia sequer ter o prazer, tá? E isso tem impacto tão grande quanto as coisas que eu citei lá no início. Vamos continuando. E os casais frisavam, né, aquela relação onde se produzia apenas o bebê, sequer poderia ter o toque, o beijo, o prazer, não podia sentir nada, tá bom? Nada, absolutamente nada. E visto, né, todo esse comportamento da religião católica, Lutero viu que tinha uma pulguinha atrás da orelha, digamos, entre aspas. Ele não concordava com o que a Igreja Católica pregava, tudo aquilo, toda aquela rispidez, aquela rigidez. Até porque a religião católica ela agia com um certo capitalismo. Porque se você fazia sexo antes, você era sentido culpado, você voltava para a igreja, você só tinha a quem recorrer à igreja. A igreja era a única fonte de amparo que aquela pessoa tinha para recorrer. Tanto é que, posteriormente, manipularam até as relações dos casais. Tudo que se acontecia no sexo, se o casal mudava de posição, né? Santo Agostinho frisava que a posição de ser feito o ato sexual era somente aquela que se deitava mulher por baixo, homem por cima. Olha só pra você ver, a mulher por baixo, sempre. E aí, se mudavam posição, deveriam no confessionário contar. No confessionário contava-se todo o ato, se sentiram prazer, se foram libertinos, trocaram posição e sentiam culpa e sempre recorriam à igreja. Capitalismo. E aí, Lutero, vendo tudo isso, ele propôs uma reforma religiosa e ele não foi aceito, né? Eles não acataram a ideia da reforma religiosa. Lutero então fundou a Igreja Protestantista. Da protestantista, né, a protestante, se fundaram outras igrejas anglicanas, até hoje lançar a Assembleia de Deus, foi tudo ramificações de igreja. Foram tudo raízes da religião de antes. E aí, continuando. A mulher, com tudo isso, ela sempre se resumia ao papel de produção de filho. Ela sempre ela era parte da sociedade, ela se tornava mulher a partir do momento que ela dava um filho ao homem. Então, ela se desempenhava o papel de cuidar do lar, de ficar no lar para criar os filhos do homem, enquanto o homem buscava pelo sustento da família. O homem trabalhava, só o homem que saía de casa, a mulher não podia sair de casa. Lutero tentou flexibilizar pelo menos alguma coisa, por exemplo, mais liberdade ao sexo, né? E dentre outras coisas. E posteriormente, gente, com essa medida da mulher só criar o lar, o filho, educar o filho e o homem só trabalhar, foi por várias décadas e a igreja foi passando por isso. Chegando no período da ditadura militar, a igreja tentou ser mais humana, mais humanista, porque tentaram ser mais flexíveis com a humanidade, porque a ditadura era desumana. E nesses mesmos instantes acontecia muita coisa, que foi assim, na década de 70, se fundaram os primeiros grupos feministas, foram as primeiras mulheres a se ingressarem na faculdade, querendo direitos à educação, e surgiram vários montes de grupos feministas, porque algumas mulheres lutavam ali pela educação, outras pela condição de trabalho melhor, outras pela a liberdade no sexo.
várias coisas, ter o direito de engravidar, né, se quisesse. E estava acontecendo muito, foi uma multifacetada, né, o movimento feminista. E veio esses grupos feministas justamente por causa do comportamento, né, da igreja, da humanidade com as mulheres, porque, por exemplo, na época os homens começaram-se a pular cerca, né? Começaram a frequentar prostíbulos, e aí se vieram as primeiras prostitutas para a sociedade, né? E criaram as famosas casinhas, onde os homens desfaziam suas tensões, né? A igreja assim não olhava com muita rispidez ao homem pular de cerca, mas olhavam para a mulher que tinha que segurar o lar, enquanto o homem ficava pulando de galho em galho e até vezes chegar em casa e levar uma doença para a pessoa. Foi aí que surtou os casos de sífilis. Teve surto de casos de sífilis na época. E as prostitutas, as primeiras prostitutas a frequentarem essas casinhas, a trabalharem com isso, porque a mulher ela tinha duas escolhas. Ou ela era dona do lar, ela mantinha um lar, ou ela tinha um destino de ser. E as prostitutas, as primeiras prostitutas a frequentarem essas casinhas, a trabalharem com isso, porque a mulher ela tinha duas escolhas. Ou ela era dona do lar, ela mantinha um lar, ou ela tinha um destino de ser prostituta. E as primeiras prostitutas eram europeias. Aí elas foram trazidas para o Brasil, foram exportadas e foram as primeiras a criarem prevenções, tratamento contra a sífilis, né? Foram as primeiras a criarem medidas. E outra coisa que tinha acontecido, saiu um estudo, né, na medicina, né, publicado, que o homem, quando ejacula, ele perde o tempo de vida, perde a energia dele, que é considerado um absurdo. Hoje se não se encontra estudos falando sobre isso. Na época foi assim um fato bombástico, né? Tanto é que considerava-se que a mulher era a culpada por tudo, a mulher era a culpada por sugar a energia do homem, então se evitava ter relações sexuais. Por isso começaram-se a frequentar os prostíbulos, entenderam? Voltando aqui na época da ditadura, teve acontecimentos também que marcaram, por exemplo, se criaram campanha, né? Getúlio Vargas criou uma campanha sobre a criação de filhos para a pátria, né? Então foi aí que propagou essa campanha para mandar esses filhos para a guerra, porque a pátria estava em desfalque. E aí que mais uma vez entra em contradição a igreja. Se sexo era pecado, porque a igreja permitiu tal ato, né? Aí se reduz a família, a mulher ao papel de parideira, né? Ainda mais criar filho para morrer na guerra, né? Então a igreja entrou mais uma vez em contradição, né? Que foi por um motivo de Lutero ter criado a protestantismo, protestante, que é a questão das contradições que a Igreja Católica tinha, né? Tá, no decorrer da ditadura, a igreja não concordava com o comportamento da ditadura militar, queria uma sociedade mais humana e se mandaram um grupo de feiras, né, para a periferia pregar tudo isso. E aí os grupos de freiras encontraram com os grupos feministas, né? E elas concordaram com esses grupos feministas que pediam por direito da mulher a tudo que elas estavam pedindo, né? Que é aquelas coisas multifacetadas, né? E aí, Joana é a primeira freira a ser feminista no mundo. Então ela pediu também pelos aqueles direitos, porque ela não concordava com os atos monstruosos dos homens. E aí ela também começou a se promover feminismo. Aí vamos adiantar um pouquinho para os dias de hoje. O Papa considera o sexo uma divindade,
né, criada por Deus, desde que faça com responsabilidade, comprometimento. Ainda nos dias de hoje existem padres que falam, né, em perantes confessionários, filha, o que eu mais recebo aqui são pessoas que casam virgens e são insatisfeitas, vivem com amor, sem amor, e que é pecado maior que esse do que viver um matrimônio que hoje é considerado sagrado, antes era pecado, vale ressaltar isso. E aí vivem sem amor, né, numa relação, e falando para a pessoa, filha, o sexo feito com responsabilidade e com amor, tranquilo, não tem problema fazer antes do casamento. Hoje em dia não tem isso mais. E aí, mais uma vez, a igreja se adaptando às atualidades, né? Ou sendo um pouco contraditória aquilo tudo que ela pregava anteriormente. Inclusive a igreja separou do Estado. O Estado é um poder, o clero é outro poder, tá bom? E voltando aqui, talvez implica que as traduções, as interpretações bíblicas deveriam sofrer, digamos que, alterações devido a muitas pessoas interpretarem ao pé da letra. Muitos tradutores traduziam de forma errada, isso segundo estudos, não estou falando nada absurdo aqui, tá bom? E é isso. Mas, porém, toda essa história deixou um impacto muito grande no comportamento sexual das pessoas. Por quê? Existem estudos que correlacionam, né, as disfunções sexuais femininas com essas questões de bloqueio. E esse bloqueio pode estar relacionado com os padrões que a religião impõe. Tanto é que mulheres daquela época, gente, elas sequer conhecem o orgasmo, sequer se masturbaram, sequer tocaram, né? E tem estudos que comprovam. Tanto é que mulheres daquela época, gente, elas sequer conhecem o orgasmo, sequer se masturbaram, sequer tocaram, né? E tem estudos que comprovam que o contato com a mulher, com o homem, fazem com que os dois, devido a fatores hormonais, porque os hormônios se iniciam, né? O prazer se inicia visual. E relacionaram desenvolvimento genital só de ter o contato. E ainda mais, né? Quando se iniciaram a sexualidade, quando tiveram o primeiro ato, isso dobrou. Então, gente, a interpretação ao pé da letra da Sagrada Escritura, a criação de ideologias da igreja, a criação do padrão, de padrões, a imposição, tudo, inclusive aquelas reações que vocês tiveram, concordei com todas as reações que a igreja impõe, não faz sentido nenhum. Isso atrapalha o desenvolvimento e a maturação sexual. Isso atrapalha o desenvolvimento humano. Isso pode gerar bloqueios e dificuldades futuras para a produção de uma relação benéfica, de uma relação sexual de qualidade, de uma saúde mental, né? Consequentemente, boa. Então, a religião interfere nessas questões. Fora questões de gênero e opção, além de criar bloqueios por toda a vida desse ser humano, pode ser que ele opte por não procriar, por não produzir filhos, que seria contraditório a outra escritura da Bíblia, amai-vos e procriai-vos. Procriar como se a própria igreja criou bloqueios na mente desses seres humanos. Então eu acho que deveria ser pregado a questão de políticas, né, que realmente são eficientes, como por exemplo, conscientizar a prevenção, conscientizar a não engravidar na adolescência, conscientizar não o abuso, pregar sobre isso, sobre realmente o que é pecado. Agora, dois seres humanos fazer sexo com amor e às vezes
criar um lindo fruto que é amar e procriar por dever. E agora, só fazendo uma ressalva aqui, amar e procriar não significa que eu vou encher a terra de filhos. Aí já entra questões de gêneros e sexualidade, opção e tudo mais. Eu posso, outras pessoas podem escolher casais do mesmo sexo e, por exemplo, adotar um filho de uma pessoa, um filho que está num orfanato de pessoas que não foram capazes de disseminar o seu amor, entendeu? Isso é amar e procriar. Eu estou procriando, eu vou estar disseminando o meu amor sobre uma criança que foi adotada. E não cabe a nós julgar o que é pecado ou não. Então, eu acho que a igreja deveria pregar sobre políticas que ajudassem a sociedade a ter tanta discrepância. Acho que a igreja tem um papel fundamental de educar os seus fiéis além da pregação, além da religiosidade, além do conhecimento com Deus, educar os seus fiéis a prevenir, né, de contaminação por infecções sexualmente transmissíveis, a prevenir gravidez na adolescência, a identificar ou evitar um abuso, denunciar, evitar, né, de toda forma, né, que aí sim seria um pecado o abuso infantil, né? Então eu acho que a igreja idealiza coisas que não têm nexo, coisas que não deveriam ser idealizadas. Então fica aí por que a igreja interfere. Esta é a minha opinião e segundo estudos. Espero que tenham entendido, espero que não tenha ficado confuso e até o próximo assunto. Obrigado.